imaginário não gosta de mim. É muito deprimente essa música. Eu não sei porque eu coloquei essa música. Eu vou dormir até com. Hoje a gente conversa aqui no Frequência Baiana sobre um ex-camarada de muitos de nós que infelizmente acabaram esquecendo do amigo imaginário. Em nosso estúdio, a terapeuta ocupacional Adriana Balaguer, que está trazendo aqui alguns esclarecimentos e tentando tirar um pouco alguns mitos a respeito do amigo imaginário. Adriana, se por um acaso o ouvinte ficou aqui com a gente até agora, está torcendo o nariz para a ideia de que o amigo imaginário não tem nada de mal, o que é que você diria para ele? O amigo imaginário, como eu já falei, pode beneficiar a infância, porque ele demonstra que a criança está lançando mão de criatividade e do seu mundo simbólico para resolver situações, resolver conflitos, medos, ansiedades, eventuais solidões. E ao mesmo tempo, a criança, quando ela tem um amigo imaginário, ela está internalizando o processo de linguagem, aprendendo melhor a se comunicar, sendo um interlocutor, colocando o amigo imaginário como um interlocutor da conversa. Enfim, ela está lançando mão de recursos internos da sua inteligência e da sua criatividade. É possível considerar o amigo imaginário como um ensaio para relações, por assim dizer, concretas? Não deixa de ser um ensaio, porque a criança está aprendendo a ser amigo, a ter um amigo, como lidar com esse amigo. E tem uma coisa importante que eu ainda não falei também. A criança, ela é muito controlada pelo mundo externo. Ela tem que ter rotina, limites, hora para fazer as coisas. Mas com o amigo imaginário, ela pode comandar. Então, é um amigo que ela pode experimentar um pouco esse comando que ela recebe do mundo. Então, também tem essa função interessante. Agora, como é que os pais devem intervir nesse processo? Ou seja, conversar no momento que descobre que isso está acontecendo, como que deve se aproximar e interagir com essa criança? Agir naturalmente, se a criança permitir fazer parte da brincadeira. Como eu falei que Freud falava, bota o amigo imaginário na mesa de jantar e vamos jantar com a gente, procurar saber o nome, tentar entender como é que esse amigo imaginário está na vida da criança, porque isso também vai dar pistas de como a criança está vendo a sua infância, que situações ela está tendo no dia a dia, por que ela tem necessidade de lançar mão desse amigo imaginário, que tema de brincadeira surge com esse amigo imaginário. Então, interagir e agir naturalmente, de forma alguma proibir. Tem que permitir que a criança tenha o amigo imaginário à vontade, quantos ela precisar ter. E entender que isso faz parte do processo. Entender que isso é natural, é um processo natural da infância e benéfico, inclusive. Bom, a gente conversou aqui sobre amigos imaginários com a terapeuta ocupacional Adriana Balaguer. Muito obrigado aqui pela gentileza da entrevista aqui ao Frequência Baiana. Para mim é um prazer falar sobre infância e eu quero parabenizar o programa por escolher esse tema tão importante que é a infância, o brincar. Rádio Band News FM Salvador, 99,1. 24 horas de informação. Pela internet, bandnewsfm.com.br. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Band News! Jornalista Mário Magalhães, que está com a gente na ponta da linha. Boa tarde, Mário, tudo bem? Boa tarde, amigos da Band News aqui de Salvador. É um prazer estar falando com vocês. Mário, de onde é que veio esse seu interesse na figura histórica aí, que é o Mário, que é o próprio Marighella? E o que é que te conduziu a escrever esse livro? 9 anos atrás, eu procurei uma história fascinante para contar. Eu era repórter especial da Folha de São Paulo e queria mergulhar na vida de alguém que tivesse uma trajetória espetacular. Não encontrei brasileiro com uma vida mais trepidante do que o Carlos Marighella, por acaso nascido aqui na Bahia, ao lado, nessa área aqui do estádio da Fonte Nova, pelo qual eu estou passando agora com meu amigo Marivaldo aqui no táxi. E nesses 9 anos eu me dediquei a contar essa história que está sendo lançada agora no livro que vai ser lançado agora às 6h30, 7 horas na Cultura do Salvador Shopping. A gente soube que você também vai fazer uma doação dos documentos que você conseguiu colher ao longo da pesquisa, é isso mesmo? Isso mesmo, eu acumulei dezenas de milhares de páginas de documentos, muitos dos quais originais, e como vai ser construído na Bahia um memorial Marighella, eu vou estar entregando para o advogado Carlos Augusto Marighella, filho do meu biografado, todo esse material. É importante registrar que o Marighella, nascido aqui em 1911 e assassinado pela ditadura militar em São Paulo em 1969, foi o político baiano
com maior projeção internacional em todos os tempos. Ou seja, no século XX, é impossível fazer uma lista dos 10 brasileiros com mais fama mundial, excluindo artistas e esportistas, sem incluir o Carlos Marighella. Nós conversamos aqui com o jornalista Mário Magalhães, ele que está lançando hoje o livro Marighella, o guerreiro que incendiou o mundo. Muito obrigado pela gentileza aqui da entrevista à Band News FM, bom lançamento aí para você, e que prato cheio que ficou então para os historiadores que vão poder pôr as mãos no material de pesquisa que o jornalista andou reunindo para poder lançar esse livro. Valeu, pessoal, espero vocês agora então ali na Livraria Cultura. Abração.